Esse caso muito interessante, ele aconteceu em 17 de agosto de 1978, com dois pilotos, né, o Carlos Acevedo e o Hugo Prambis. Eles deixaram a cidade de Buenos Aires a bordo de um Citroën GS 1220, cumprindo lá a primeira etapa do Rally Sul-Americano, que naquela época foi organizado pelo Automóvel Clube Argentino e do Banco Regional Exchanger. A competição que eles iriam participar era, assim, muito difícil. Era uma verdadeira maratona de pouco mais aí de um mês, qual eles teriam de se unir em Buenos Aires, lá em Caracas, né? E tinham que regressar pela costa sul-americana do Pacífico. Tiveram que enfrentar ali inúmeros problemas, principalmente na última etapa do rally. Ali que eles desistissem de continuar a participar da competição. No entanto, aí com a determinação de Acevedo e a ajuda dos outros competidores, eles conseguiram se reinscrever depois de efetivada lá a desistência, né? Para poder concluir ali o percurso. E aí, gente, o que aconteceu? Ó? No dia 16 de setembro, na cidade de Bariloche, o Hugo Prambis, né, ele desertou por problemas pessoais, né? Ele foi substituído pelo Miguel Angel Moya. Né? O Miguel Moya e o Carlos Acevedo assumiram ali a prova. Na madrugada de 23 de setembro, Acevedo e Moya, né, que um piloto e copiloto, eles percorreram os últimos 1.000 quilômetros do rally. E aí, por volta, mais ou menos de 2 da manhã, eles dão uma paradinha num posto, na província lá do Rio Negro, para abastecer. Encher o tanque era um tanque padrão de 50 litros, né? E todos esses carros têm um tanque suplementar de 40 litros. Então, dá um total de 90 litros de gasolina. É bastante, né? Porque um rally passa por lugares desertos ali. E aí, eles tomaram um café e conversaram ali por alguns minutos ali com os adversários, tal, bateram papo. E às 2h30, né, o Citroën, que era o carro deles, de número 102, já estava ali na pista, ó, para a Baía de Blanca, depois de cruzar o Rio Negro e passar pela cidade de Carmen de Patagones. Por volta das 3 da manhã, eles haviam deixado ali para trás o cruzamento da Rota 3, com a estrada local que leva à cidade de Cardenal Cagliero. E eles estavam ali na altura do Salitral, né, e da Salina de Pedro, cerca de 30 quilômetros ali mais ou menos, ao norte da cidade de Carmen e Patagones. O Carlos Acevedo, né, estava ao volante do Citroën, e naquele momento ele era o piloto, e de repente ele observou lá atrás, assim pelo retrovisor, né, uma luz muito forte que refletia ali no retrovisor do carro, mas muito forte mesmo, e era uma luz densa, de coloração amarela. A princípio ele dava uma distinção ali apenas um pontinho ali no espelho, mas muito forte. Porém, seu tamanho vinha aumentando rápido e visivelmente. Então, o Acevedo e o Moya, eles viajavam naquele momento a quase 100 km por hora. Apesar disso, essa luz aí que vinha lá atrás parecia estar se aproximando rapidamente. E o Acevedo pensou assim, deve ser faróis de carro, né, de maior cilindrada. Ele decidiu reduzir bastante a velocidade do Citroën deles e manter-se às margens, ali direita, na faixa do asfalto, de forma que dava para aquele que ele imaginou fosse um carro, tivesse uma passagem rápido ali. Vocês entenderam? Ele joga tipo num acostamento assim para deixar aquela luz que vinha passar. Ele imaginou que era um carro de alta cilindrada ali, né? E ele se afasta para deixar esse carro passar. E de repente, Citroën ali ficou todo iluminado por dentro, né? E ele disse assim, a 30 quilômetros de Widma, ele viu pelo retrovisor que se aproximava uma densa luz amarela e violeta, né? A princípio, ele pensou que fosse um carro, mas devido à velocidade, devia estar ali, ele calculou se ele estava a 100 e reduziu, ele calculou uns 300 km por hora, né? Ele tentou jogar para a esquerda, como eu falei, né? Para dar a passagem, ele falou, meu, o cara veio voado, né? E realmente vinha. A luz inundou ali, iluminou toda a cabine. Eles não conseguiam ver nem o capô do carro, de tão forte que estava aquela luz, né? Era uma luz muito densa, muito brilhante, né? De uma cor amarelada, com alguns raios e violeta. Naquele momento, o carro parecia fora de controle. Ele olha pela janela e vê que ele estava simplesmente a quase 2 metros do asfalto. Ele já não tá, o carro já não estava mais pegando ali no asfalto. Pensou, tinha pulado assim numa lombada. Sabe quando você vem assim, bate e pula? Porque ele achou que bateu na lombada, né? E se preparou para a batida que ia dar na volta. No entanto, o carro não bateu no asfalto. Pelo contrário, ele continuou subindo, totalmente sem controle do carro. Depois, assim, de alguns segundos, né, ele não teve bem certeza, talvez 5 ou 10 segundos, coisa muito rápida, ele reagiu, percebeu que aquilo que estava acontecendo com eles ali dentro daquele carro era completamente anormal. Ele queria olhar pela janela novamente, mas tudo o que ele podia ver era aquela imensa
imensidão de luz ali dentro do carro. Quando eu falo assim, uma luz densa, é que ele não conseguia enxergar mais nada para frente. Quando ele olha para a sua direita, o parceiro dele já não estava mais lá, né? Ou a luz era tão densa que ele não conseguia enxergar do lado dele. Ele não conseguia nem ver o painel do carro, né? Ele só viu aquela luz que parecia, ele chegou a pensar que parecia estar uma luz líquida, né? Alguma coisa que não dava para ele enxergar. O Miguel, que era, no caso ali naquele momento era o copiloto, ele ficou paralisado. O Miguel no início, ele também pensa, pô, bateu numa lombada, o carro subiu, tal, e a possibilidade de capotamento assustou, mas quando ele repara, o carro também fala assim, meu, o negócio tá flutuando e não tá descendo, não deu um impacto. Ele só subiu. Aí o cara, né, desesperou, ficou com medo. Ele olha pro Carlos, né? Ele via tudo como através assim, de uma névoa. Por isso que eles falam que a luz era densa. E que ele queria abrir a porta, mas ele não tinha força, ele não conseguia. Parecia que ela estava soldada ali, não conseguia abrir a porta, estava travada. Ele percebe que a temperatura dentro do carro ali estava aumentando, talvez uma sensação de medo que causou a sensação de calor extremo. E ele não vê mais nada, não consegue enxergar mais nada. Essas testemunhas aí, então, elas perderam a noção do tempo. Olha só, o lapso temporal. E de repente eles sentiram ali um solavanco e notaram que o carro estava de volta no chão. Por sua vez, o Moya, ele demora alguns segundos para recuperar-se do choque produzido pela aquela situação maluca ali que eles viveram. Eles estavam sozinhos na estrada, um olhando para o outro, mas não conseguiam dizer nada um ao outro. Ele estava dormente, as mãos tremiam muito, uma tremedeira muito grande, talvez pelo susto, né? E ele sentia um aperto no peito, uma pressão no peito, para respirar era mais difícil. De repente, o Azevedo saiu do veículo, ele começa a andar do lado do carro ali, olhar, os pneus estavam cheios, se não tinha amassado o carro, e apenas assim, um minuto depois, ele voltou para o Citroën, que é o carro do Rally, bem rápido, e eles continuaram ali naquela rota 3 em direção ao norte. O Moya, demorou para se recuperar. Após 15 minutos de viagem, os dois, eles chegam a Pedro Luro, que era uma cidade localizada na província de Buenos Aires, 123 quilômetros ao norte de Carmen, Patagones. Eles pararam em um posto de gasolina a fim de saber ali a localização, posto policial, de uma delegacia. Bom, e quando decidiram verificar ali o painel do carro, os instrumentos ali, para ver se eles estavam ali no posto, deixa eu dar uma olhada se tá tudo certinho. Aí que vem o seguinte, gente, eles verificaram algumas coisas muito malucas. Presta atenção, gente, da cidade de Viedma a Pedro Luro, eles haviam percorrido 52 quilômetros, tá? Olha só a marcação da quilometragem no painel do carro. Quando a distância real entre as duas cidades seria de 127 quilômetros. Ou seja, como que eles andaram 52 quilômetros? Né? Porque no rally, gente, você tem lá um cara para medir, né? Faz o mapa, tal, sabe, a quilometragem, gasolina, né? E eles chegaram a Pedro Luro às 5h10, sendo que eles tinham saído dessa área urbanizada de Carmen, Patagones, aproximadamente às 2h50. Chegaram à cidade às 5h10, sendo que eles saíram da área urbanizada às 2h50. Ou seja, tem um lapso aí de quase 3 horas. 3 horas os caras sumiram. Gente, essas testemunhas aí, eles verificaram um terceiro fato muito interessante e inexplicável. Né? Quando eles foram ali abastecer o tanque principal com gasolina, eles observaram que o tanque secundário estava completamente vazio, apesar de ter sido abastecido com 40 litros na cidade de Viedma. E como se não bastasse, chegaram ao controle com 2 horas de antecedência, quando acabava de ser instalado a mesa que controla a chegada dos veículos. Como eles chegaram muito antes, foram relatados como assim, irregulares na corrida. Tipo, os caras estavam montando a mesinha lá onde tem a chegada e tal. Vocês são loucos, vocês estão fazendo aqui, meu? E colocaram que eles fizeram alguma coisa irregular. Os fatos relatados ali confundiram ainda mais as testemunhas, pô, que já estavam ali com muito medo, decidindo denunciar os fatos à polícia de Pedro Luro. E ali eles foram atendidos por um inspetor, né, que inclusive chamava-se Daniel Ozimi, a quem eles relataram ali os detalhes ocorridos, o que havia acontecido, que o carro foi levado por uma luz, tal. Relataram como se fosse um BO, né, um boletim de ocorrência. E aí, uma semana depois, a revista Somos, né, que dedicada aí às questões políticas, aparece aí com uma ilustração do veículo na capa, iluminada por um suposto disco voador, e o título era assim, O Estranho Caso do Carro Voador. E ali incluía, assim, tudo que o Azevedo e o Moya tinham passado. Quando eles foram dirigindo, gente, a ficha não tinha caído aí, né? Então, assim,
Ele bateu um desespero, o cara estava quase chorando. E o Moya, né, que era o copiloto ali, ele não conseguia nem articular as palavras. Ele, tipo, ele estava meio que ainda paralisado, enrolava a língua, ele conseguia explicar o que tinha acontecido. Esse caso aí, gente, ele permaneceu, ele foi caindo num esquecimento, ele foi pouco lembrado ali pela opinião pública, até o ano de 2000. Por quê? Porque depois teve um jornalista chileno, Patrício Banadas, vai lá e fala assim, puta, eu vou entrevistar o Miguel Angel, né, que é o Moya, tá? Eu tenho falado Moya. O jornalista falou, eu vou entrevistar depois, em 2000. Olha quanto tempo passou, né? Então, assim, para ver o que é que aconteceu ali. O Acevedo, gente, ele havia falecido em um acidente em 1987. Ou seja, para contar a história, ficou o Moya mesmo, né? Que era o copiloto ali, que ele contou que na ocasião que a luz acendeu sobre o carro, apareceu uma espécie de corredor com portas dos dois lados. E aí, essas luzes, elas brilharam através daquelas portas. Quando eles chegaram nesse final disso que ele chama que era um corredor, havia uma espécie de cúpula. De lá, parecia ter uma placa da qual essas luzes giravam. E olha só, dois seres se aproximam deles e o Carlos disse o seguinte, o que é que está acontecendo? Né? E ele responde assim, parece que os marcianos nos pegaram, seu idiota. E ali, toda aquela cena ali desapareceu e eles voltaram para o carro. E o que aconteceu de pior ali, para eles, que eram pilotos, foi o seguinte, eles foram eliminados da corrida. Por quê? Porque os organizadores pensaram que eles haviam feito algum tipo de trapaça. Sim, cara, vocês fizeram algum tipo de trapaça, né? Que nunca poderia ser verificado, ou seja, vocês fizeram a trapaça, não tem como pegar, então nós vamos desclassificar vocês. E o Acevedo e o Moya, que os pilotos, né, no caso, eles falaram, depois, né, que foram interrogados, inclusive pela Força Aérea lá da Argentina, que gentilmente eles pediam que contasse ali todos os detalhes do que aconteceu com eles, aí pediram confiscar as roupas que eles usaram no dia do incidente, e no final, esse grupo aí da Força Aérea pediu que eles não comentassem o que aconteceu para não alarmar a população. Teve um inspetor de nome Jorge Uzini, que disse o seguinte, que as testemunhas, ao prestarem depoimento lá na delegacia de Pedro Luro, eles estavam em pleno uso de suas faculdades mentais, embora assim, eles estavam demonstrando ali, muito nervosos com tudo o que aconteceu com eles. Esse inspetor ali, ele verificou a ausência de rupturas ou furos no depósito auxiliar de gasolina. Como desapareceu aqueles 40 litros de combustível? Não havia explicação para isso. Teve o cabo de polícia também, o Jesus Garcia, ele também falou o seguinte, ele percebeu ali nas testemunhas que elas estavam realmente nervosas. Quase não trocaram palavras ali naquela rota de Pedro Luro, até a Bahia Blanca. Em uma ocasião ali, o Acevedo, ele ficou visivelmente assustado quando um carro seguia o Citroën e sinalizou com os faróis altos. O vigia do posto de gasolina. E foi ele quem primeiro fez o contato com essas testemunhas aí, com os dois. E ele notou que esses dois aí estavam muito, muito nervosos, o vigia do posto, e se lembra de tê-los visto ali discutir o problema da quilometragem percorrida e da falta de gasolina. Na opinião aí do vigia, essas testemunhas eram sinceras. O vigia garantiu que entre as 4h30 e as 4h45, os moradores da localidade ali observaram um rápido movimento e uma intensa e poderosa luz amarelada em direção ao oeste. E na opinião dos dois lá, esse fenômeno aí teria durado aí uns 2 minutos. Eles perderam toda a noção de tempo. Nenhum dos restantes aí desses carros de corrida no rally, eles não observaram o Citroën parado na estrada. Por quê? É um negócio muito estranho, porque dificilmente passaria despercebido. Então, se um visse o outro parado, ia falar, tá tudo bem aí e tal, você precisa de alguma coisa, alguém se machucou e tal. Eles fazem isso. E eles não viram o Citroën. Todo mundo passou e ninguém viu. Nenhum veículo ultrapassou a linha de viagem do veículo das testemunhas. Aparentemente, o problema temporário teria se originado ali em decorrência do incidente causado pelo OVNI. Esse incidente aqui é muito semelhante ao descrito em 16 de julho de 1972, onde envolveu duas pessoas, o senhor Brunelli e o Protieto, que quando eles dirigiam para a cidade de Córdoba, ali desde Arroito. Então, veja bem o que aconteceu ali. Eles estavam dirigindo e, segundo as testemunhas ali, num determinado momento ali daquela viagem, o veículo que eles estavam dirigindo começou a aparecer assim, parece que o carro está flutuando no ar. E eles não se lembravam de ter atravessado nenhum trecho de mais de 80 quilômetros e a viagem foi reduzida em 40 minutos. As testemunhas aí também, eles lembram, assim, um estranho fenômeno de luz
a cerca de 50 metros da estrada. O incidente do Acevedo e do Moya, eles têm uma coisa mais ímpar, mais singular, né? Que o contador de quilometragem do Citroën registrava aí um intervalo de 71 quilômetros para a rota de Carmen de Patagônia. As testemunhas descobriram esse fato testando o odômetro parcial na chegada de Pedro Luro, que foi comprovado ali pelo vigia do posto. E ao que tudo indica, o veículo dessas testemunhas aí não sofreu nenhum tipo de efeito em decorrência aí dessa abdução. O carro não teve nenhum problema mecânico, elétrico, nada. O carro continuou funcionando normalmente. A pintura ficou intacta. A carroceria não parecia ter submetida a nenhum tipo de campo eletromagnético, nenhuma radioatividade foi detectada, passaram o contador Geiger, a instalação elétrica estava intacta. As testemunhas não podem confirmar se o motor parou, né? Eles sentiram ali medo, ficaram desorientados, sabe? No momento do avistamento, eles ficaram com medo, né?